sou o 14º filho de uma família de 15 irmãos. Minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 9 meses. Meu pai me deu para minha irmã casada com 14 anos, me deu para ela e deu todos os filhos. Não ficou nenhum em casa. E aí eu comecei então a minha grande trajetória. Eu, aos 6 anos de idade, então, com essa minha irmã, ela trabalhava fora, ele também. Ele bebia um pouco, infelizmente, ele bebia um pouco, e ele incomodava um pouco. E aos 6 anos de idade a gente mudou para Porto Alegre. E aos 8 anos de idade, eu comecei já a vender pastéis na rua. Minha irmã fazia pastéis e me dava numa caixa de marmelada, uma fita grande aqui, de tabletes de marmelada, e eu ia vender na rua. E eu vendia na cabeceira do aeroporto Salgado Filho, bem ali na Sertório, e eu olhava a pista, eu falei, um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Então os sonhos da gente, eles vêm de infância ou não, mas todos aqui têm uma oportunidade de empreender da mesma forma que eu tive. E eu vendi pastéis até os 8 anos e meio. E eu era gago, muito gago. Então os caras brincavam, vai mamar no bode, não me enche o saco aqui. Mas eu vinha para casa e eu fugia um pouco. Meu irmão mais velho, Jorge, ele era cobrador de ônibus. E então eu não pegava o ônibus para ir para a cidade, eu pegava o bonde. E minha irmã, não sei, descobria, quando eu chegava em casa, vendendo ou não vendendo, eu apanhava. Então, eu resolvi um dia, que esse meu cunhado bebeu muito, e me deu uma garrafa de vinho que ele me dava, 5, 6 horas da tarde, e vai buscar pinga para mim, pinga com laranja espremida. E eu joguei tudo fora e fugi de casa. E aí fugi de casa e eu tinha ouvido falar em São Paulo, é lá que você vai, é lá que você vai vencer, é lá que está a grande oportunidade. E eu fugi então, pela primeira vez para São Paulo. E aí eu fui pegando carona. Eu fui, de uma maneira ou de outra, pegando caronas. E com 8 anos e pouco, sem dúvida alguma, eu tinha um pouco de receio. Mas eu fui parando, mentindo muito, mas eu mentia que eu tinha uma tia na próxima cidade e vim. Quando eu cheguei pela primeira vez aqui em São Paulo, na Praça da Sé, o juizado me pegou. Me botou num ônibus à noite, viação Minuano, não existe mais. Me botou num ônibus, larga em Porto Alegre. Desci em Porto Alegre, entrei numa revenda Volkswagen, que ainda era importado, e falei, olha, tio, eu sou de São Paulo, vim procurar aqui a minha tia, não encontrei e não tenho dinheiro. Eles fizeram uma vaquinha, no mesmo dia eu voltei para São Paulo. Lavava carro, vendia jornais, quando vendia ia para o albergue. E eu tenho mosquitinhos até o dia de hoje, que quando você dorme no albergue, eles pegam o cigarro, o palito de fósforo e põe aqui e queima, e vai queimando, aí você leva um susto e acorda. Voltei um pouco para a Praça da Sé, e lá encontrei um senhor, seu Manuel, e ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Olha, seu Manuel, eu vou lhe contar a verdade, eu fugi de casa e eu não quero voltar, porque eu apanho lá e não quero voltar. Falou, bom, eu sou aposentado, vou te levar para minha casa, eu tenho 3 filhos, 3 netas, 3 filhas e 3 netas que voltaram para casa, então você vai me dar uma ajuda. Eu falei, não tem problema. Então, lavei panela, engraxei, lavei pátio, fiz tudo que vocês podem imaginar, até os 11 anos e meio com ele. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de malas na estação rodoviária. E eu vinha do Tucuruvi até o centro, às vezes a pé. E trabalhei lá por um bom tempo. E conheci duas pessoas. Um gaúcho, com 16 anos, que queria viver de mulher. E o sonho dele era casar com uma mulher rica. Vão para o Rio que a gente vai ganhar dinheiro. E o outro, um Catarina, falou, não, eu só quero trabalhar no Rio. Eu falei, eu também quero trabalhar no Rio. Fui lá nessa família, agradeci a eles e falei, olha, eu gostaria mesmo de ir embora. E aí foi uma das partes mais importantes da minha vida. Não tinha
documentação. Fiquei no viaduto do Chapa quase 6 meses para conseguir uma cópia do meu registro, tirar a carteira de trabalho. Aquela época podia, não era crime como é hoje. Hoje crime é roubar, matar e votar aos 16 anos. Mas é crime trabalhar. Não entendo esse país. E aí fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, nunca tinha visto praia na minha vida. Dormi 8 horas na praia, fiquei 14 dias num pronto-socorro. Voltei pro hotel à noite. Falou, nós temos que fugir à noite porque não temos dinheiro para pagar. Ninguém conseguiu emprego, vamos fugir. Fugimos à noite pelo telhado, caímos numa obra e saímos. E aí eu fui para Copacabana. Eu fui lavar carro e guardar carro em frente ao Copacabana Palace, com 12 anos e meio de idade. E aí conheci um guia turístico, Paulo Geraldo Silveira Tavares. Ele me deu um pouco de oportunidade. Ele falou, Eloy, você está aqui, você quer ir para um emprego fixo? Eu falei, claro que vou. Aí ele me levou para a vovó Estela. E aí ele me apresentou então para uma pessoa maravilhosa, que é a vovó Estela. Na vovó Estela, eu tive a oportunidade então de sair das ruas. Porque tinha dia que eu dormia no Copacabana Palace, mas tinha dia que eu dormia na rua. Quando eu conseguia dinheiro, tudo bem. E ela disse a mim, tudo bem, você vai dormir nesse sofá. Era um sofá de 2 lugares. Você vai arrumar os dentes e vai parar de falar caça, carção ou soldado. Esse era o meu... Lembra que nunca mais voltei à escola. Dona Estela me levou na universidade. E lá arrumei meus dentes, como cobaia. Eu tive a oportunidade então de aprender a ser um office boy, aprender a falar o português correto. Ela era muito brava, Dona Estela, muito brava. E ela falou, Eloy, português correto, dedicação, meu café da manhã às 8 da manhã, pronto, batidinho, nesse café, um pouquinho de água e leite, todo dia pela manhã, escovar os dentes. E aí não tinha jeito, eu tive uma trajetória extremamente difícil, mas eu posso dizer para vocês que foi uma grande oportunidade para mim, porque eu consegui fazer muita coisa, e das coisas que eu fiz, tudo eu aprendi, e que se para conseguir alguma coisa, você tem que guardar a sua humildade. A arrogância é a maior ignorância de alguém, e eu sempre guardo isso hoje comigo. Às vezes eu brigo com muita gente, depois eu vou lá, desculpa aí, porque é fundamental que uma pessoa como eu sobreviva num momento tão difícil que eu tinha como vida. Então eu fiz tudo, office boy, lavei carro, vendi porta-vaso, vendi porta-vaso é pesado, é de ferro. Fiz tudo na vida, obra, porto, trabalhei em porto, eu fiz tudo para sobreviver aqui em São Paulo. E eu vim para cá com uma idade crítica, muito crítica. 17 para 18, quartel. Entrei no quartel e viram que eu tinha uma dificuldade. De novo, mais uma dificuldade. Eu estava com sífilis no sangue. E naquela época era muito difícil. E meu sonho era ser da PE, né? Então eu estava no quartel da PE, mas fui mandado embora pelo 3º dia depois, antes de cortar o cabelo. Me deram 72 bezetacil e falou, vai embora, desgraçado. E eu fui embora e eu fui me curar. Consequentemente, mais um caminho. Eu acho que todos os dias nós temos esse caminho. E consequentemente eu entendi que vou continuar a minha vida de vendedor. Nós temos que acreditar mais em nós primeiro e depois no Brasil. Esse é um país de oportunidade. Alguém como eu que não estudou, cheguei aonde cheguei e ainda vou mais longe,
Eu estou com 64 anos e não comecei ainda. Alguém está cansado aí? Não comecei ainda. Então não tenham medo de que eu tenha começado com 24 anos um investimento próprio. Perdi vários negócios, quase quebrei, em 90 quase quebrei, passei por todos os planos e eu fiquei devendo naquela época 3,5 milhões de dólares. Vendi 14 apartamentos num dia e comecei minha empresa de novo. Não quebrei. Comece de novo, porque eu tripliquei o patrimônio depois que eu vendi. Então acreditar, de novo, acreditar em vocês mesmos, sem ter medo de ser feliz. O que me trouxe até aqui, claro que foi esse sofá. Em todas as fly tour, eu tenho esse sofá. Inclusive eu entro pela manhã na fly tour e passo por ele. Olho para ele, porque às vezes eu venho muito puto na rua, né? Olho para ele e já fico humilde. Na hora. Lembro de onde saí. Desculpe. Casei com a minha mulher de novo, realizei meu sonho e fiquei rico.